A porta do café em Lisboa rangeu com violência quando Tomás entrou correndo, o coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. A chuva de outono caía lá fora em bátegas grossas, mas o que o aterrorizava não era o tempo, era o grupo de homens que o seguia desde a saída do metro, gritando insultos que ecoavam nas ruas estreitas do bairro Alto. Ele avistou o balcão, avistou Miguel, o barista de sempre, aquele rosto calmo que o atendia todas as manhãs com um sorriso discreto, e sem pensar duas vezes, correu até ele. Diz que és meu namorado, implorou Tomás em voz baixa mas urgente, agarrando o braço de Miguel por cima do balcão. Por favor, Miguel, só por um momento. Diz que és meu namorado. Os olhos de Miguel, castanhos e profundos, arregalaram-se de surpresa. O café estava quase vazio naquela tarde chuvosa, apenas duas clientes idosas no canto e o som da máquina de expresso a zumbir. Miguel sentiu o calor do braço de Tomás, o tremor nas mãos dele, e algo dentro dele, algo que ele enterrava há anos, mexeu-se como uma ferida antiga que se abre. Ele conhecia Tomás há meses, o rapaz de 25 anos que chegava sempre à mesma hora, pedia um galão e ficava a ler no canto, lançando olhares furtivos na sua direção. Miguel, com 30 anos, divorciado, pai de uma filha pequena que via apenas aos fins de semana, sempre fingira não notar esses olhares. Era mais seguro assim. Sou o namorado dele, disse Miguel alto o suficiente para ser ouvido, rodeando o balcão e colocando-se ao lado de Tomás, o braço nos ombros dele num gesto protetor. Algum problema? Os três homens pararam à porta, molhados, hesitantes. Um deles cuspiu no chão. Que nojo, murmurou, mas ao ver a postura firme de Miguel, alto, ombros largos de quem trabalhava horas em pé, recuaram. Deixem lá esses maricas, resmungou o outro, e saíram debaixo da chuva. Tomás soltou o ar que nem sabia que estava a prender. As pernas fraquejaram. Obrigado, sussurrou, o rosto corado de vergonha e alívio. Eu não sabia o que fazer. Eles começaram a seguir-me desde a estação. Miguel retirou o braço devagar, como se queimasse. Não tem de quê. Mas porque eu? Podias ter pedido a qualquer pessoa. Tomás baixou os olhos. Porque és a única pessoa em quem confio aqui. E porque hesitou. A verdade queimava na garganta. Porque sempre quis que fosse verdade. O silêncio caiu pesado entre eles. Miguel sentiu o mundo inclinar-se. Ele sabia. Sabia há meses que Tomás o olhava de forma diferente, mas ouvir aquilo dito em voz alta era como uma bomba. Ele tinha uma vida construída com tanto cuidado, o café que herdara do pai, a filha Inês de 7 anos, a ex-mulher Rita que ainda o olhava com mágoa por razões que nunca explicara totalmente. Admitir qualquer coisa agora seria arriscar tudo. Tomás, eu não sou gay, mentiu Miguel, a voz rouca. Ajudei-te porque eras um cliente em perigo. Nada mais. O rosto de Tomás empalideceu. Desculpa. Eu entendi mal, obrigado na mesma. Virou-se para sair, mas Miguel agarrou-lhe o pulso. Espera. Pelo menos toma um chocolate quente. Estás encharcado. Sentaram-se numa mesa afastada. Tomás tremia, não só de frio. Contou, em frases curtas, como saíra do armário há 2 anos, como a família no Alentejo o rejeitara, como viera para Lisboa em busca de uma vida nova mas ainda se sentia sozinho. Miguel ouvia, o peito apertado. Ele próprio nunca dissera a ninguém, nem à ex-mulher, o motivo real do divórcio. As noites em que olhava para homens na internet e se odiava por isso. A culpa católica que o sufocava desde adolescente. Às vezes penso que se fingisse para sempre, seria mais fácil, confessou Tomás, olhando para a chávena. Mas cansa. Cansa tanto. Miguel engoliu em seco. Queria dizer algo, mas o telemóvel vibrou. Era Rita, preciso que fiques com a Inês esta noite. Tenho uma emergência. Ele respondeu que sim. Sempre dizia sim. Quando Tomás se foi embora, Miguel ficou a olhar para a porta. Diz que és meu namorado, ecoava na cabeça dele. E se tivesse dito a verdade? E se tivesse dito, sim, sou. Naquela noite, ao deitar Inês, a filha perguntou, papá, por que é que estás triste? Ele sorriu forçado. Não estou, princesa. Mas estava. Pela primeira vez em anos,
sentia o peso de uma mentira que já não aguentava carregar. Os dias seguintes foram um tormento silencioso. Tomás voltou ao café, mas agora sentava-se no canto oposto, evitava o olhar de Miguel. Pedia o galão ao outro empregado e saía rápido. Miguel sentia cada ausência como uma faca. Observava-o da cozinha, o cabelo molhado da chuva, os olhos vermelhos de noites mal dormidas. Queria pedir desculpa, explicar, mas as palavras morriam-lhe na boca. Uma semana depois, o destino forçou o reencontro. Rita apareceu no café com Inês, inesperadamente. Preciso de falar contigo, disse ela, o rosto sério. Inês correu para os braços do pai. Enquanto a filha desenhava no balcão, Rita puxou Miguel para o lado. Recebi uma mensagem anônima, sussurrou ela. Com fotos tuas com um homem. A abraçá-lo. Aqui no café. Miguel gelou. Alguém tirara foto naquele dia. Provavelmente um daqueles agressores. É mentira, começou ele, mas Rita cortou. Não mintas mais, Miguel. Eu sempre soube que havia algo. Por isso te deixei. Mas agora, se isso for verdade, não quero a Inês perto de ti até esclarecermos. A ameaça atingiu-o como um murro. Perder a filha? Não. De forma alguma. Não é nada disso, insistiu, a voz tremendo. Foi só para ajudar um cliente que estava a ser ameaçado. Rita olhou longamente. Espero que sim. Porque se não for vou lutar pela custódia total. Quando elas saíram, Miguel sentiu o chão sumir. Sentou-se na arrecadação, a cabeça entre as mãos. Anos a esconder-se, e agora tudo ameaçava ruir por um gesto de bondade, ou seria mais do que bondade. Naquela tarde, Tomás apareceu novamente. Desta vez, não evitou o balcão. Miguel, podemos falar? Perguntou, a voz baixa. Miguel assentiu. Fechou o café mais cedo, virou o letreiro para fechado. Sentaram-se frente a frente. Eu sei que te magoei ao dizer aquilo, começou Tomás. Mas não consigo parar de pensar em ti. Desde o primeiro dia que entrei aqui. Miguel fechou os olhos. Tomás, a minha vida é complicada. Tenho uma filha. Uma ex-mulher que... Eu sei. Vi-a com a menina. São lindas. Tomás sorriu triste. Não te peço nada. Só queria dizer que aquele pedido não foi só por medo. Foi porque queria que fosse real, nem que fosse por segundos. Miguel sentiu as lágrimas subirem. Eu também quis, confessou finalmente, a voz quase inaudível. Quando te abracei, quis que fosse real. Mas tenho tanto medo. Tomás estendeu a mão por cima da mesa, tocou nos dedos dele, medo de quê? De perder tudo. A Inês. O respeito da família. De mim mesmo. Ficaram assim, mãos entrelaçadas, em silêncio. Pela primeira vez, Miguel permitiu-se sentir. Mas o telemóvel vibrou novamente, uma mensagem de número desconhecido. Uma foto dele e Tomás naquele dia, com a legenda, Maricas. Vamos contar à tua ex e à tua família. O terror voltou. Miguel soltou a mão como se queimasse. Não podemos, disse, levantando-se. Isto acaba aqui. Tomás ficou pálido. Porque alguém nos ameaça. Não vamos deixar que ganhem. Tu não tens uma filha para proteger, respondeu Miguel duramente. Eu tenho. Tomás levantou-se devagar. Compreendo. Adeus, Miguel. Quando a porta se fechou, Miguel caiu de joelhos no chão do café vazio. Chorou como não chorava desde criança. Tinha escolhido a segurança, mas sentia que perdera a única coisa que o fazia sentir vivo. Os meses seguintes foram um inferno lento. Miguel via Tomás passar na rua às vezes, mas nunca entrava mais no café. Ele próprio mergulhou no trabalho, nas visitas à filha, em noites solitárias a questionar tudo. Rita suavizara a ameaça depois de ele jurar que nada acontecera, mas o olhar dela mudara, uma mistura de pena e desconfiança. Uma noite, o telefone tocou. Era a mãe, voz trêmula. Miguel, recebemos fotografias. Tu com um homem. É verdade.
Ele negou tudo, disse que era montagem, que processaria quem quer que fosse. Mas a mãe chorou. O teu pai está muito magoado. Diz que não quer ver-te enquanto não explicares. A família tradicional do Norte, católica fervorosa, virou-lhe as costas. O pai nem atendia às chamadas. Miguel sentiu-se órfão em vida. No café, os clientes habituais começaram a sussurrar. Alguém espalhara os rumores. As vendas caíram. Miguel pensou em fechar, em fugir, mas Inês era a âncora. Numa tarde de primavera, a porta abriu-se e entrou uma rapariga de 20 e poucos anos, cabelo curto colorido, olhar decidido. És o Miguel? Perguntou. Sim. Em que posso ajudar? Chamo-me Sofia. Sou amiga do Tomás. Ele não está bem. O coração de Miguel parou. O que aconteceu? Depois do que houve entre vocês, ele tentou suicídio. Está internado. Miguel sentiu o mundo girar. Agarrou-se ao balcão. Onde? No Hospital de São José. Miguel fechou o café e correu. Chegou ao quarto onde Tomás estava, pálido, ligado a soros. Sofia esperava lá fora. Ele pediu para não te contar, disse ela. Mas eu sei o quanto ele te ama. E sei que tu também o amas, mesmo que tenhas medo. Miguel entrou. Tomás abriu os olhos devagar. Desculpa, sussurrou Tomás. Não aguentei a solidão. Miguel sentou-se ao lado da cama, pegou-lhe na mão. Fui eu o cobarde. Eu é que não aguentei. Contou tudo, as ameaças, a família, o medo de perder Inês. Tomás ouviu, lágrimas nos olhos. Eu percebi, disse. Mas doía tanto pensar que tinhas escolhido o armário para sempre. Eu não escolhi o armário, respondeu Miguel. Escolhi a dor de te perder para não perder a minha filha. Mas percebi que estava a perder-me a mim mesmo. Ficaram em silêncio. Depois Tomás perguntou, e agora? Agora vou lutar. Por ti. Por nós. Se ainda quiseres. Tomás sorriu fracamente. Sempre quis. Mas quando Miguel saiu do hospital, a realidade bateu forte. Rita ligou furiosa, alguém enviara as fotos novas, dele no hospital, de mãos dadas com Tomás. Isto acaba, Miguel. Vou pedir a custódia exclusiva. O chão abriu-se novamente. Miguel percebeu que o pesadelo estava apenas a começar. O julgamento pela custódia foi um campo de batalha emocional. Rita contratara um advogado caro, usou as fotos, os rumores, testemunhas que diziam ter visto Miguel com Tomás. Não é sobre orientação sexual, dizia o advogado dela. É sobre instabilidade emocional, mentiras, risco para a criança. Miguel contratara uma advogada recomendada por Sofia, especialista em direitos LGBT. Pela primeira vez, assumiu publicamente, sim, estou numa relação com um homem. Sim, amo-o. Mas isso não me torna pior pai. Inês, com 7 anos, foi ouvida pela psicóloga do tribunal. Eu gosto do papá, disse ela simplesmente. E gosto do amigo Tomás. Ele é simpático. Mas o juiz era conservador. A decisão foi dura, custódia principal à mãe, visitas supervisionadas ao pai até estabilização da situação familiar. Miguel saiu do tribunal destruído. Tomás esperava-o lá fora, já recuperado, mais forte. Vamos recorrer, disse Tomás. Não desistimos. Começaram uma petição online, acrescentou Sofia, que se tornara amiga inseparável. Milhares de assinaturas a apoiar-vos. A comunidade está convosco. Miguel abraçou Tomás na rua, perante olhares curiosos. Pela primeira vez, não se importou. A família ainda não falava com ele, exceto a irmã mais nova, Ana, que em segredo lhe mandava mensagens de apoio. Tenho orgulho em ti, mano. Um dia eles vão entender. O café quase fechou, mas a comunidade LGBT local organizou um evento de solidariedade, noites de poesia, música, angariação de fundos. O espaço encheu-se novamente, desta vez de rostos amigos, bandeiras arco-íris discretas. Miguel chorou ao ver tanto apoio.
Mas o agressor anônimo continuava. Novas mensagens, ameaças. A polícia investigava, mas sem provas concretas. Uma noite, Miguel recebeu uma chamada. Era o pai. Voz rouca, cansada. Preciso de te ver. Encontraram-se num café neutro no Porto. O pai, homem de 65 anos, trabalhador das docas, olhou longamente. Recebi uma carta, disse. De um antigo colega teu do liceu. Ele disse que sempre soube. E que foste corajoso por finalmente assumires. Miguel esperou, coração acelerado. Eu criei-te para seres homem, continuou o pai. Mas talvez tenha errado no que significa ser homem. Ver a tua filha chorar porque sente a tua falta, isso dói mais do que qualquer vergonha. Abraçaram-se, desajeitadamente, como dois homens portugueses que nunca aprenderam a mostrar afeto. Não prometo entender tudo de um dia para o outro, disse o pai. Mas és meu filho. Foi o primeiro passo. A mãe veio depois, devagar. Aceitação relutante, mas aceitação. O recurso judicial foi ganho. Novas provas de estabilidade, o apoio da comunidade, a terapia que Miguel começara, o testemunho de Inês, convenceram o juiz. Custódia partilhada restaurada. Rita, ao ver a determinação dele, suavizou. Talvez tenhas razão, admitiu numa conversa privada. Eu também escondi coisas no nosso casamento. Desejo-te felicidade. Tomás mudou-se para o pequeno apartamento acima do café. Inês adorava-o, chamava-lhe tio Tomás e pedia-lhe que lesse histórias antes de dormir. As noites eram de conversas longas, mãos dadas, beijos tímidos que ainda carregavam o peso do medo antigo. Mas o agressor não desistia. Uma noite, o café foi vandalizado, vidros partidos, palavras de ódio pintadas na porta. A polícia finalmente identificou um dos homens que perseguira Tomás meses antes, obcecado por limpar a cidade. Preso, confessou tudo. O ciclo de medo acabou. Miguel e Tomás decidiram casar, uma cerimónia simples na praia da Caparica, com família, amigos, Inês como dama de honor com um vestido azul. O pai de Miguel esteve presente, olhos úmidos. Nunca pensei viver para ver isto, murmurou. Mas vejo que estás feliz. Isso basta. A mãe abraçou Tomás. Bem-vindo à família, meu genro. Anos depois, o café tornou-se ponto de encontro da comunidade LGBT em Lisboa. Chamava-se agora Abrigo, em homenagem àquele dia em que Miguel dera abrigo a Tomás, e a si mesmo. Inês cresceu orgulhosa do pai e do padrasto. Vocês são os meus heróis, dizia ela na adolescência. Porque lutaram para serem quem são. Miguel e Tomás adotaram um menino, Francisco, que encheu a casa de risos. As cicatrizes permaneciam, as noites em que Miguel acordava com pesadelos de perda, os momentos em que Tomás duvidava se merecia tanto amor, mas curavam-se juntas. Numa tarde de verão, sentados na varanda com vista para o Tejo, Tomás apoiou a cabeça no ombro de Miguel. Lembras-te do dia em que me pediste para fingir ser teu namorado? Perguntou Miguel, sorrindo. Como poderia esquecer? Foi o dia em que tudo começou. E o dia em que quase tudo acabou, completou Miguel. Mas valeu cada lágrima. Tomás virou o rosto, beijou-o suavemente. Diz que és meu marido. Miguel riu, os olhos marejados de felicidade. Sou teu marido. Para sempre. E naquele instante, com o sol a pôr-se sobre Lisboa, perceberam que o amor, o verdadeiro, o lutado, o conquistado, era mais forte do que qualquer ódio. Tinha vencido.